Invocador Supremo Capa 81, quando Gustavo entrou em seu mundo interior, a vontade do planeta permaneceu dentro do cristal, esperando que ele voltasse. Depois de fundir seus registros de alma com o sistema de Invocador Supremo de Gustavo, ela conseguiu ver parte dos poderes dentro de seu sistema e percebeu que ele adquiriu novas funções, que incluíam um mundo independente dentro de um espaço diferente. Era um poder muito intrigante, e ela não sabia exatamente como surgiu. Mas rapidamente percebeu que o espaço para onde Gustavo tinha ido era aqui, estava entre as infinitas camadas de espaço conhecidas como camadas espaciais. As camadas espaciais eram uma peça transcendental do tecido da realidade, ao lado do rio do tempo, que fluía livremente por todos os universos. Aqueles que somos capazes de manipular o espaço foram capazes de ver as camadas espaciais e manipulá-las de várias maneiras. Coisas como teletransporte e muito mais foram feitas viajando pelas camadas espaciais, as áreas abaixo da realidade que percebemos como real. Através de seus poderes transcendentais como o núcleo de um planeta, ela foi capaz de ver através disso até certo ponto, e notou uma grande bolha entre as camadas espaciais à sua frente. Era onde Gustavo estava. Ela notou que o rio do tempo, que mostrava fluxos intermináveis de energia, parecia ir 5 vezes mais rápido dentro dessa bolha. Eu vejo como é, para que ele possa relaxar aqui dentro enquanto pouco tempo passa lá fora. Já faz 1 hora que ele saiu, ele pode voltar um pouco mais. Eu diria que dentro um dia que há 5 ali, certo, HM? Bastante conveniente. Será que posso falar com ele pelo sistema? Perguntou Gaia. Afinal, ele recebeu meus poderes e saiu como se nada. Não estou tentando forçá-lo nem nada, mas ele deveria ser um pouco mais atencioso. Suspirou o planeta. Depois que ela fundiu seu sistema com Gustavo, ela agora era capaz de influenciá-lo até certo ponto. Então ela rapidamente usou sua alma e mente para gerar algum tipo de perfil próprio dentro do sistema de Gustavo e rapidamente se esgueirou, tentando ver se ela poderia encontrá-lo. Sua mente de repente atravessou as camadas espaciais, quando ela chegou ao mundo interior de Gustavo, aparecendo dentro de seu sistema dentro de sua alma, e sendo capaz de perceber e ver um pouco do que ele estava fazendo. E bem, o que ela encontrou foi uma linda fada servindo seu mestre com um boquete lascivo. Seu pênis ereto estava sendo devorado por seus lindos lábios vermelhos, enquanto sua saliva se espalhava sobre suas glândulas. Ah! Você está chupando tão bem. Que garota boa. Fu. Ah, você gosta disso, mestre? Ela disse, tirando rapidamente a grande haste da boca enquanto lambia a ponta de brincadeira. A vontade do planeta ficou chocada, e quase teve um derrame. Se ela tivesse coração. E o que é isso? É-se tão lascivo. Eu não sabia que meu herói faria essas coisas com suas invocações. E isso está certo? Ela se perguntou, flutuando no ar dentro da alma de Gustavo na forma de um orbe brilhante de luz branca. No entanto, embora ela estivesse surpresa, ela continuou a ver todo o calvário. Até a última parte, tanto Gustavo quanto sua convocação estavam agora dormindo sobre a cama, já que haviam se esgotado depois de uma sessão de acasalamento muito intensa. A vontade do planeta engoliu saliva, se ela tivesse, enquanto ela suspirava de alívio. E acabou. Eu sei que os seres vivos têm que acasalar para se reproduzir. Mas eu nunca vi de perto assim. Tudo sempre foi tão pequeno. Ver tudo de perto foi bastante surpreendente. Me enche de curiosidade. Ah! Se eu deveria mesmo ter esses pensamentos. Gaia não podia deixar de pensar em sexo agora, algo que um planeta nunca deveria pensar. No fundo, ela não podia deixar de imaginar como seria fazer sexo também, e ser abraçada por um macho forte e dominante como Gustavo. Oh meu Deus, por que estou pensando essas coisas agora? Ela suspirou. No final, ela acabou cuidando de Gustavo e Kirena enquanto os dois dormiam pacificamente até o novo dia chegar no mundo interior. Já é um dia neste mundo interior. Há quanto tempo eu os vejo dormir? Eles podem acabar pensando que eu sou um esquisito. Suspirou Gaia. Por ser um planeta antigo, ela estava agindo de forma muito imatura e infantil, e até bastante fofa. Talvez ver atos sexuais a tenha incitado a se tornar um pouco assim, ou talvez houvesse outros fatores nisso. No entanto, ela agora estava interessada em fazer ação. Suspiro, eu tenho que esquecer isso, eu sou um planeta. Eu não deveria pensar em mim como o mesmo que esses seres vivos. Nós somos diferentes em muitos aspectos, não pode ser quem está aí?
De repente, Gustavo acordou e ouviu vozes falando dentro de sua mente, descobrindo rapidamente que havia uma certa entidade dentro de sua alma. Oá! Guardião! Gustavo sentiu um pouco de medo. Alguém se esgueirando em sua alma não era normal. Guardião? Ele perguntou. Ah! Eu sou Gaia. Desculpe surpreendê-la aí. Eu tentei vir falar com você, e usei a conexão entre minha Soul Records e seu sistema para fazer isso. Peço desculpas. Ela disse. Gustavo entendeu rapidamente o que havia acontecido e suspirou de alívio. Ah! Desculpe, acho que saí muito abruptamente. Você precisa de algo para me dizer? Ele perguntou. Na verdade, você saiu abruptamente, então eu vim aqui para checar você. Disse Gaia, quando uma janela de sistema repentina apareceu, mostrando uma pequena figura em forma de terra se movendo como um holograma. Eu posso acompanhá-lo através do seu sistema assim. Dessa forma, posso ajudá-lo a detectar inimigos, fornecer informações e muito mais, disse ela. Entendo, então você está apenas entediado, disse Gustavo. É muito importante ajudá-lo a derrotar os inimigos que atacam nosso planeta. Isso não significa que estou entediada, disse ela. Entendo. Bem, acompanhe-nos no café da manhã, disse Gustavo. Invocador Supremo Capa 82, ao redor de todo o planeta, fendas de outras dimensões se abriram, enquanto monstros começaram a vagar por toda parte. Criaturas de outros mundos de todas as formas e tamanhos, contendo todos os tipos de poderes sobrenaturais, surgiram uma após a outra, à medida que as masmorras também apareciam, tornando-se ninhos para ainda mais monstros. Foi uma invasão completa. As grandes cidades começaram a cair logo após algumas horas desde o início do Ragnarok. As pessoas estavam sendo massacradas sem fim, enquanto gigantes, zumbis, demônios, bestas e até criaturas divinas as perseguiam. Cada uma dessas entidades possuía seus próprios sistemas de poder, diferentes tipos de cultivo, ou até mesmo sistemas de seu próprio mundo. Quanto mais matavam, mais fortes ficavam. Algumas até devoravam humanos em massa, e outras extraíam seu sangue para ficarem mais fortes. Havia todo tipo. Para esses invasores, a Terra parecia um playground perfeito para se aquecer e se preparar para os mundos mais fortes para os quais eles acabariam viajando. Estava cheio de animais e humanos fracos. Eles tinham algum tipo de poder, mas acabava de despertar e tudo deles eram terríveis em usá-lo. Aqueles que estavam usando bem o suficiente não tiveram tempo suficiente para subir de nível e se tornarem mais fortes, e assim, aqueles capazes de enfrentar os monstros gigantes eram muito poucos, muito poucos. Embora os invasores já tivessem parado de chegar e a primeira onda tivesse parado, o número de invasores era gigantesco. Uma gigantesca torre de pandemônio surgiu do chão, vindo de um mundo infernal de onde demônios rastejaram. O céu se abriu quando um olho gigantesco olhou de cima, estendendo seus tentáculos gigantescos e sugando a energia do planeta. Seres celestiais semelhantes a humanos exalando poderes divinos voaram usando armas lendárias. Bestas mortais destruíram a terra e caçaram qualquer coisa em seu caminho, e outras entidades mortais rastejaram, tentando encontrar presas fracas. Embora eles tivessem começado a lutar lentamente uns contra os outros depois de algum tempo, as cidades maiores ainda estavam caindo uma a uma. As poderosas entidades divinas que Gustavo havia chamado de celestiais eram incrivelmente fortes e maliciosas, rindo enquanto disparavam suas armas lendárias e brilhantes para as cidades, gerando explosões cataclísmicas e matando centenas em meros segundos. Os gritos das pessoas eram como música para seus ouvidos. Esses seres vinham de um mundo onde havia muitos como eles, que se autoproclamavam deuses. Era um mundo enorme, um mundo gigantesco existindo dentro de um plano ainda maior, talvez dezenas de vezes maior que a Terra. E esses deuses eram um pequeno grupo que decidiu começar a aniquilação de mundos menores para ter uma vantagem neste livre for-all Battle Royale entre dimensões. Havia muitos desses grupos de deuses explorando muitos outros mundos menores semelhantes à Terra, usando seus poderes para matar quem eles quisessem. Seu poder estava muito acima do reino mortal, e poderia facilmente ser considerado deuses verdadeiros no sentido de poder e poder. Capacidades. No entanto, aqueles que tiveram a sorte de escapar de seus ataques mortais foram recebidos por milhões de bestas demoníacas vagando fora das cidades maiores, sendo facilmente capturados e comidos vivos. Nem mesmo suas almas conseguiram descansar em paz, pois os demônios cruéis consumiam almas bastante facilmente,
e os usou para ganhar poder e cultivar seus núcleos demoníacos. Ao lado disso, ainda havia algumas rachaduras entre as dimensões que permaneceriam para sempre aqui, conectando este planeta a outros mundos para que qualquer um entrasse. Em tais rachaduras, havia todos os tipos de energias interdimensionais diferentes e estranhas sendo infundidas na Terra. Do mundo dos celestiais, energias do arco-íris de origens desconhecidas, mas divinas, caíram sobre o planeta como enormes rios de cores etéreas brilhantes. Aqueles que se banhavam nele, geralmente morriam devido ao imenso poder que tal energia continha, enquanto aqueles que conseguissem sobreviver de alguma forma ganhariam poderes estranhos e enormes, mas perderiam sua sanidade e se transformariam em bestas divinas. Do mundo dos demônios, uma essência negra e sombria começou a ser infundida, contaminando tudo. Aqueles que se banhassem nele se transformariam em bestas demoníacas, insanas desejando sangue e guerra. Do mundo das feras, energias das cores vermelha, marrom e amarela entraram, sendo infundidas na vida selvagem local e transformando-as em feras gigantes e mortais. Mesmo os humanos que foram mostrados nele mudaram, tornando-se homens-fera. E havia muitos outros tipos de energias espalhadas por toda parte, se fundindo e também no meio ambiente do planeta, tornando tudo um caos completo. A atmosfera mudava de cor constantemente, enquanto os céus mudavam e geravam várias camadas, enquanto as masmorras continuavam surgindo do chão uma após a outra, trazendo ainda mais feras e outros tipos de essências para o planeta sem parar. Foi uma cena assustadora de se ver, e muitas das pessoas que somos capazes de alguma forma lutar contra as bestas mais fracas nem tiveram tempo de cuidar de outras pessoas, então elas simplesmente escaparam, deixando outros para morrer miseravelmente. Os gritos das crianças quando seus pais morreram do nada ressoaram pelas cidades e vilas de todo o mundo, enquanto os cadáveres de humanos somavam milhões após milhões. Os governos dos países foram pegos de surpresa, e muitos foram facilmente aniquilados pelo poder onipotente dessas criaturas. As armas militares quase não tiveram efeito sobre as feras fortes, e embora alguns tenham começado a matar alevinos para subir de nível, foi muito difícil porque feras fortes e fracas estavam todas misturadas. Isso não era um jogo afinal. Na esquina da rua você poderia facilmente encontrar um chefe de alto nível enquanto no outro um pequeno rato de nível 1. Era muito caótico para formar qualquer equipe de nivelamento organizada para aumentar adequadamente sua força. Foi tudo pura sorte. Somente os mais sortudos poderiam sobreviver, aqueles abençoados pelo destino. Somente aqueles poderiam fazer algo para sobreviver e talvez mudar o destino do planeta. Mas quantos foram abençoados pelo destino? Quantos eram fortes o suficiente para fazer qualquer coisa sobre essa insanidade? Poderia haver alguém que pudesse mudar o destino do mundo e da humanidade? Invocador Supremo Capa 83, Gaia de repente me acordou. Ela havia se infiltrado no meu sistema e de alguma forma apareceu como um pequeno holograma em forma de terra, flutuando ao meu redor como uma fada irritante de um jogo Zelda. Ei, escute. Guardião. Você pode me chamar de Gustavo. Eu suspirei, enquanto eu estava tomando café da manhã feito por Kirene e as outras convocações. Gustavo, você tem que se apressar. Depois disso, saia rapidamente. Precisamos salvar o planeta. Disse Gaia. Não me pressione. Mas eu já disse que ia fazer o meu melhor, eu disse. Mas há tantas vidas sendo perdidas a cada segundo. Disse Gaia. Suspirar. Olha, eu te disse que ia derrotar os monstros e outros invasores e tentar salvar as pessoas. Eu disse tente não que eu fosse fazer isso sem falhar. Nem disse que ia pular direto no frite. Isso me mataria. Sempre que sairmos, terei que derrotar o máximo de monstros que puder e ficar mais forte rapidamente. Mas se eu chegar às grandes cidades, vou ser morto, disse. Era verdade. Posso soar como um idiota, mas é verdade. Entendo. Eu entendo. Desculpe por apressá-lo, Gustavo, disse Gaia, se desculpando. Bem, ela entendeu muito rapidamente. Obrigado pela compreensão, eu disse. Bem, mesmo assim, temos que nos apressar, se não queremos perder as gotas estas e outras coisas do primeiro dia, disse Kirena. Ah, você está certo. Eu disse. Eu quase esqueci que era uma coisa. Fiz isso para incentivar as pessoas a matar os invasores, mas não parece ter funcionado, disse Gaia. Eu me pergunto, você pode torná-lo permanente para mim? Perguntei. Ah, não, eu não posso. Eu usei muita energia para fazer isso.
E eu não tenho mais muita energia. Bem, eu tenho, mas se usar, vou perder muito poder e poder enfraquecer, disse Gaia. Eu vejo como é. Como posso ajudá-lo a recuperar mais poder? Matando os invasores, certo? Perguntei. Sim, como você já sabe, posso recuperar o poder absorvendo uma parte da energia desses invasores, que também é convertida em itens para aumentar seu progresso. Quanto mais morrer, mais me recupero, disse Gaia. Entendo. Se você se recuperar o suficiente, podemos obter mais energia em troca? Perguntou Ervas, bastante curioso. Eu me pergunto mesmo, disse Ana. Sim, quanto mais poder eu puder recuperar, mais Gustavo será aí, como resultado, todos vocês terão. Eu acredito que se todos vocês trabalharem juntos, vocês devem ser capazes de derrotar até mesmo entidades SSS rank de pico, embora possa demorar algum tempo e esforço, disse Gaia. HM, temos muito o que fazer então. Mal posso esperar, papai. Com você e mamãe, as coisas são sempre divertidas, não importa o que, disse Woody enquanto sorria fofamente. Ela estava sentada sobre minhas pernas enquanto comia todos os tipos de pequenas sobremesas que compramos no Walmart no outro dia, de gelatina, pudim e iogurte. Ela tinha um grande apetite. Isso mesmo, eu vou apreciar sua ajuda, Woody, eu disse, acariciando a linda fada ciclope. Ela rapidamente começou a comer outro pudim enquanto movia as pernas. Bem, depois que sairmos, teremos que apressar um monte de coisas. Então é melhor nos prepararmos bem, mestre, disse Kirena. Ah, as plantas estão crescendo um pouco mais, disse Ervas, apontando para a janela. Saímos rapidamente para ver as sementes que eu plantei crescendo um pouco mais. Elas já haviam se tornado brotos maduros e pareciam saudáveis e verdes. Rapidamente derramamos um pouco de água sobre eles, e então decidi verificar alguns anúncios do sistema. Ding! Monster Archery produziu um Monster Egg. A incubadora de monstros produziu 1.500 ouros. Monstros dentro da incubadora de monstros ganharam XP e subiram de nível. Um Dead Graveyard criou um novo Undead. O cemitério dos mortos-vivos produziu 1.200 ouros. Monstros mortos-vivos dentro do cemitério de mortos-vivos ganharam XP e subiram de nível. Oh! Parece que só depois de algumas horas conseguimos ver alguns resultados imediatamente. Cuco e os outros monstros domesticados nivelaram uma vez durante a noite e tem um ovo? E há também um novo Undead que acabou de aparecer. Então vamos ver isso primeiro. Corri para o cemitério dos mortos-vivos sozinho, pois encontrei o novo membro que havia sido meramente criado por essa energia fantasma residual. Era uma espécie de fantasma. Era uma pequena chama flutuante, um fogo fátuo. Era Begrade, bastante forte que se esperaria de uma chama fantasma tão pequena. Mas também notei algo, 2 goblins mortos-vivos sumiram. Então, eles se fundiram para criar um novo Undead? Isso é bem interessante. Então há uma chance dos mortos-vivos aqui se fundirem e formar um morto-vivo ainda mais forte. Embora fosse perigoso se fosse um morto-vivo de quem eu sou próximo, mas eu realmente não me importava com eles. O fogo-fato voou em minha direção enquanto girava em torno de mim feliz. Acho que vou te chamar de Whis para abreviar, eu disse. Fou. Produziu um pequeno som, mais parecido com o som de suas chamas. Wisp rapidamente ficou comigo, e acabei colocando mais 2 Undead Goblins lá por enquanto. Wisp pode ter algum talento, então eu trouxe comigo. Depois disso, voei em direção à incubadora de monstros, onde encontrei um ovo no meio da casa. Olhei para todos os 4 monstros, enquanto me perguntava quem poderiam ser os pais. O ovo parecia muito simples, era branco com pontos verdes espalhados ao redor. Ok, quem fez isso? Eu, perguntei, mas todos os monstros pareciam não saber. Espere. O quê? Você está me dizendo que essa coisa simplesmente surgiu do nada? Perguntei. Os monstros não sabiam falar, mas eram inteligentes o suficiente para entender as palavras de seu mestre e pareceram assentir. Estranho. Mas tudo bem, acho que é realmente como um jogo. Vamos ver, ovo de monstro misterioso, grau B, um ovo produzido, misteriosamente dentro da incubadora de monstros. Vai chocar em um monstro depois de um dia. Invocador Supremo Capa 84, na frente dos meus olhos, havia um misterioso ovo de cor branca com pontos verdes. Supõe-se que tenha nascido de qualquer um dos monstros aqui, mas todos eles parecem não ser culpados.
Então, como isso veio a ser? Como essa coisa apareceu aqui? Ninguém sabe. E vai eclodir, em poucas horas. Bem, vamos deixar aqui por enquanto eu acho. Eu rapidamente deixei a incubadora de monstros e planejei chamar os animais de estimação dos monstros sempre que houvesse alguma luta acontecendo. Por enquanto, resolvi convocar. Sim, vou convocar mais heróis, finalmente. Agora que meu sistema atingiu o rank 2, a função de invocação chegou ao rank 2 e me permite obter uma convocação gratuita por banner, o que significa que recebi 3 convocações gratuitas dos 3 banners existentes, o banner normal, o banner das versões de verão e a bandeira do mal. Então eu rapidamente decidi convocar todos os 3 ao mesmo tempo, pois vários círculos mágicos surgiram ao redor da janela holográfica na minha frente, convocando 3 joias de cores diferentes brilhando com energias poderosas. 3 joias surgiram dessa convocação única. Um de cor vermelha, um de cor azul e um de cor preta. Você convocou os seguintes heróis: Kirena, beleza do oceano, Aqua, Bravilac Oteslime, Wagyu, imperador lobo das sombras feroz, A. O que? Ganhei outra Kirena. E essa é a versão de verão. Puta merda. Espere, o que acontece se eu a chamar? Consigo 2 Kirena de uma vez? Isso, está começando a se parecer com aqueles FGO doujins que incluem várias versões do mesmo personagem. Espere, é assim que vai ser? Eu não sei o que dizer. Ah, certo. Há também Aqua, o lodo de Demon Queen Rebirth, um monstro domesticado de estimação de uma das protagonistas, Verônica. E a outra é o Agil, um servo e lobo leal de Kirena. Todos eles parecem ser aliados úteis, e minha mana é suficiente para alimentar toda a existência deles ao mesmo tempo. E sobre suas habilidades? Aqua tem coisas relacionadas à produção de água e metamorfose, junto com a mudança de forma. Mas eu não vejo isso como uma necessidade agora. E talvez, se houver alguns Lime Monsters, eu possa perder suas habilidades, o que pode ser semelhante ao Aqua. E o Agil é principalmente um atacante e usa sombras. Eu acabei de receber Shadow Binding, então, também não é importante. E Kirena? Agora, esse é um personagem único. Ela possui algumas das mesmas habilidades que minha Kirena, mas esta também tem uma arma única do tipo machado que parece ser infundida com poderosa magia à base de água. E ela é especializada nisso também. Estou um pouco preocupado em invocar outra Kirena, a outra pode ficar confusa ou irritada. Tenho que perguntar a ela, primeiro. Eu estava invocando nas pastagens abertas perto da incubadora de monstros sozinha. Bem, o Wisp estava flutuando ao meu redor, então eu não estava exatamente sozinha. Eu rapidamente voei de volta para casa quando decidi perguntar a Kirena sobre isso. A outra versão de mim? Ela perguntou. Sim. É estranho? Suspirei. Bem, para ser honesto. Mais ou menos. Mas é assim que seu poder funciona, mestre. Então não se preocupe com isso. Nós vamos ter certeza de aceitá-la bem, isso é muito estranho, não é, mas sim, sinta-se à vontade para convocá-la se desejar. Disse Kirina. Certamente, outra invocação de 5 estrelas seria muito útil, embora precisássemos aumentar o nível dela até os níveis atuais. Com a quantidade de mana que possuo, deve ser mais do que suficiente para manter mais 3 summons, mas acho que esse pode ser o meu limite, especialmente porque as summons ficam mais caras de manter à medida que sobem de nível. Acho que vou convocá-la e lidar com isso à medida que avançamos. Por enquanto, decidi personalizar as configurações antes de sua criação. As invocações são diferentes. Usando uma joia, você está criando uma forma de vida completamente nova, feita à imagem de um personagem. Eles não estão vivos antes de você convocá-los, nem eles realmente existem. É como criar seu próprio waifu personalizado. Ponto. Parece estranho, mas esse mundo inteiro é estranho, então tanto faz. Devo dar a ela a mesma personalidade que Kirina. Ou talvez torná-la um pouco diferente. Eu definitivamente quero que ela seja gentil e maternal. Mas outra coisa. Em vez da personalidade brincalhona de Kirina, essa poderia ser mais calma, suponho. E pronto. Agora vamos invocar Aqua e o Agil primeiro. Coloco as 2 joias no chão enquanto os círculos mágicos surgem instantaneamente após meu comando. A luz começa a se materializar em 2 formas, à medida que novos seres vivos nascem. Uma delas é uma grande gosma azulada, do tamanho de um cachorro, que,
Começa a pular no momento em que ela é invocada. Blob. Mestre. Você é meu mestre. Ele perguntou fofo, afinal eu tinha feito a personalidade dela fofa. Porra, parecia que eu estava criando meu próprio homúnculo até certo ponto. É assim que o alquimista se sente. E o grande lobo, de quase 2 metros de altura, aparece também, com olhos vermelho carmesim flamejantes e pelo preto fofo, ao lado, de uma grande cauda fofa balançando alegremente. Este era o Agil. Wolf. Estou a seu serviço, mestre. Estou feliz por ter sido criado para ajudá-lo e servi-lo. Disse enquanto acenava com o rabo. Uau, é realmente um lobo fofo, adorável e gigante. Eu rapidamente comecei a acariciar o Agil. Ele era realmente muito mácio. Na verdade, todos começaram a acariciá-lo, até mesmo Aqua. É um prazer ter vocês dois na equipe, eu disse, dando-lhes as boas-vindas quando vi a última joia. Bom, vamos ao que interessa. Eu coloco a última joia no chão como um flash de luz multicolorida emerge, formando um círculo mágico de cor do arco-íris. Instantâneo. Uma figura repentina emerge da luz, formando-se e moldando-se. Parece uma bela e esbelta